Boa noite a todos. Eu sou Sueli Carneiro e nessa noite eu tenho o prazer e o privilégio de poder entrevistar uma das figuras que eu acho mais interessantes, né, dessa cidade e desse país, Neon Cunha, a quem eu agradeço por me oferecer essa oportunidade. Então, Neon, você tem uma trajetória que é uma verdadeira saga. Uma saga que produziu um fato histórico, que é o MADIM, uma ação de constitucionalidade, e você também inspirou um PL de autoria do deputado Teonílio Barba. Por favor, compartilhe conosco essa história, que é tão rica, tão séria, tão importante, e que mesmo as pessoas que te admiram muito, como eu, desconhecem. Bom, boa noite a todas as pessoas. Na voz, Leon Cunha. Uma mulher negra de pele não escura, usando cabelo preso no coque baixo, brincos pendentes dourado com pérola, óculos de armação preta com detalhe em metal, casaco preto, camisa preta, gola branca, anéis e pulseiras na mão esquerda. Lembrando que preto é cor, negra é raça, e um bottom dourado para lembrar que Oxum é tremenda. Que lindo. Vamos lá. É, você me pede para fazer uma, uma síntese dessa saga até chegar nesse lugar de relevância histórica, eu diria, para o Brasil, para o Estado brasileiro, uma vez que ele foi omisso durante muito tempo, assim como também receber com muita honra esse projeto de lei do Teonílio Barba, que é a gratuidade para a retificação de nome e gênero das pessoas e possibilidade de pagar no Estado de São Paulo. Uau, é uma trajetória mesmo muito, mas eu preciso também pontuar que essa trajetória tem como referência uma mulher que é a minha mãe, que eu não poderia estar aqui sem pensar nela, de pensar nesse trajeto de uma mulher negra, migrante do interior de Minas, que tem como perspectiva uma conquista mesmo da vida, da moradia, do status de condição de mulher, porque ela mesma falava que ser empregada doméstica te desfavorecia numa condição de menos mulher para as pessoas. Bom, eu sou gestada, concebida enquanto menina por essa mulher, em Belo Horizonte, ela migra para cá, ditadura, anos 70. Eu vou para uma escola muito cedo, porque ela negocia, inclusive, com a diretora, a minha entrada mais cedo na escola municipal. O que eu falo e narro para as pessoas que eu, inclusive, tenho como principal e mais importante formação a faxina, é porque, para me proteger das suas com meu pai e dos outros irmãos, das crianças, ela me leva para a faxina. Eu sou a terceira. E ali eu começo a limpar rodapé com escova de dente. É o meu ofício mesmo. E eu acho que é a melhor produção intelectual que eu tive, inclusive que me dá uma ideia depois de como olhar o mundo com mais atenção aos detalhes mesmo. Mas o que é o destaque para mim nesse lugar de frequentar a casa, de limpar essas casas, é que, por exemplo, eu vejo a diretora da escola às vezes na casa. E aí eu mato a charada, que eu trabalhava na casa da diretora e mais tarde minha mãe me explica que ela faz um acordo que não tinha creche, mas ela precisava me deixar com a diretora. E para mim foi muito impactante que eu lembro que eu falo com ela assim, aí a primeira vez que eu fico na escola eu gritei tanto, espelhei tanto, porque eu achei que o meu irmão tinha me levado. Ela falou assim, não, foi você. Isso tudo porque também faz pensar nessa ideia de orfandade, de abandono que você tem quando uma mãe te larga na escola. E aí, subsequente, também eu tinha uma infância muito pobre, de uma extrema pobreza, assim, é uma absoluta pobreza. Mas eu digo para você que a felicidade era muito maior que a pobreza. Eu era muito plena, porque eu era menina. E, inclusive, eu não aprendi a ser mulher, como as pessoas chocosamente falam, brincando de boneca. Eu lavava fralda, eu cuidava de outras crianças, eu areava a louça. Eu me lembro quando ela me deu um prêmio, ela me permitiu arear uma panela. Eu tenho uns 6 ou 7 anos, eu subo no tanque, porque a gente não tinha pia, Pia. era uma casa muito precarizada, era tudo no tanque, você tinha que aprender, inclusive, higiene
tapa na panela que preciso fazer. Eram, a cada refeição, 2 quilos de arroz. Uau. Era 5 por dia, em geral. Porque depois de mim já vem mais, são 10. Eu sou a terceira. Você aprende a cuidar de outras crianças. E literalmente cuidar. É lavar a fralda, dar banho, botar para dormir, fazer arrotar todo o básico de uma criança. Eu tenho um estágio maravilhoso, assim. Bom, ela chega com esse atraso e eu falo assim, mas eu quero arear. Para quem não sabe, arear é literalmente pegar areia, sabão, uma palha de aço e polir o alumínio. Ela fala assim, tá bom, a panela não dá, mas a tempo eu deixo. Eu faço 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não sei. E aí no final ela fala assim, você já lava a louça como eu. Uau. Aí eu entendi que eu já era mulher como ela. Então nessa idade muito nova, eu já tinha um troféu, ela, antes de falecer, ela me deu de presente essa panela, que é uma panela de alumínio batido, aro 22, que em algum momento vai virar uma obra plástica. E é isso. E aí, em determinado momento, por que se tinha muito filho nessa pobreza? Para trazer recursos para casa, é isso. Não era só ter uma família grande que era bonito. Era uma ideia mesmo de sobrevivência, de recurso. Vão trabalhar, vão trazer aporte. E eu entendi isso muito cedo, que mais do que ser amada, eu tinha que ser útil ali. Porque meu pai já me odiava, não podia falar, não podia me expressar. Mas, ao mesmo tempo, tinha o fascínio dela de ter uma filha que ela gestou, que na maternidade entregaram e falaram assim, olha, veio com um pênis. E ela fala assim, e eu perguntava para ela assim, como foi para você? Depois ela falava assim, ao longo da vida, você só podia ser minha filha. Que lindo. Ela foi muito assertiva a história das duas. Aí eu tenho que trabalhar e a minha vida acabou. Aí acabou mesmo, porque eu tive que receber uma fada, fazer um papel de gênero no qual não me reconhecia. Mas sabe o que é interessante ali? Porque uma fada para dizer agora, tu parece menino. Isso com quantos anos? Ela tinha 11 e meio. Eu vou para o ciclo de amigos do menino patrulheiro, que é o campo, que para mim foi a pior experiência da vida, uma instituição rotariana, culturou aqueles valores morais, sabe, de limitação da vida, muita humilhação, mas eu me formo, vou trabalhar. E quando eu recebo a farda, sabe a única coisa que amenizou a farda? Ser marrom e bater cabeça para Xangô. Porque, inclusive, quando ela me leva para os terreiros de candomblé, para uma ideia de cura, nos terreiros de candomblé já diz, é uma menina. Porque logo que eu entro, tinha umas coisas místicas que eu não vou aprofundar aqui, fica para a biografia em algum momento, eles falam assim, é uma menina, a gente não vai discutir. E até porque eu já recebo no candomblé Iação de Eguibalé. Então eu já sabia um cuidado que prepara, inclusive, para a vida e para a morte. Uhum. E aí depois eu já recebo, como era muito menina, muito criança, eu chego com 2 anos e meio, e eu fico até aos 16 sendo médium de transporte, né? Uma pessoa que recebe as cargas e vai despachar. Isso é para quem é de matriz africana, estuda e pesquisa, sim, e se envolva nesse romance. Sim. Isso me dá uma relevância também de saber que para o terreiro eu sou muito especial. Se na vida cotidiana eu sou abjeta, rejeitada, desumanizada, a volta no terreiro mesmo, com alguns constrangimentos e humilhações, eu sou exaltada como aquela que é escolhida de Exu, por exemplo, é escolhida para o orixá para fazer uma entrega. Isso ameniza o sofrimento. Até porque no primeiro trabalho eu entendo o gênero para além da roupa. Porque usar uma fada não impediu que nesse primeiro emprego eles me fechem no almoxarifado para um estupro coletivo. Se o sujeito não chega, que coordena, eu tinha ido. Bom, eu sou demitida, né? Demitida, dispensada, e vou direto para o gabinete do prefeito em 82, São Bernardo, Antônio Tito Costa, que me dá uma propriedade de conhecer a política institucional muito por dentro, por entender essa política que nunca nos incluiu, que era pautada pela cisgeneridade, pela cis-heteronorma e, acima de tudo, pela branquidade. A branquidade estava ali, tanto é que eu ficava sentada debaixo da escada do gabinete do prefeito, as pessoas passavam literalmente por cima de mim. Eu tinha que ser invisível. Uau. Mas isso eu já havia aprendido com a minha mãe, porque ela dizia, aqui a gente limpa a casa delas e a gente vai ser invisível, mas vão lembrar da gente pela excelência. Então eu já chego nesse ambiente de trabalho produzindo uma excelência de comportamento. Então isso aí vira um fascínio, é a pessoa ideal porque não fala, não se mexe, está ali comportada. O tempo todo assustada, porque você fala, estou nesse lugar de relevância. E eu sentava do lado da janela do 18º andar. Eu nunca tinha subido, sei lá,
máximo, sei lá, um barranco, 2 barrancos, você está ali, é tudo muito violento, né, de pensar. Bom, nesse mesmo período eu conheço a marginalidade, o submundo ali com 13, 14 anos, as ruas do centro de São Paulo, já começam a ver os extermínios, a prostituição, o desenvolvimento da população trans, especialmente travestis e transexuais. E é, para mim, muito importante estar aqui hoje, nesse espaço, porque é nessa esquina com a Amaral Gurgel que eu vejo a execução de uma travesti negra. Então, todas as vezes que eu passo por esse lugar e eu chego neste lugar, que significa a dignidade humana, porque literalmente a barca passa, veraneio vascaína, preto e branco, o policial desce, dá um tiro na testa, eu estou com as amigas assistindo tudo, e eles falam assim, que foi? Vocês nunca viram melhados correndo? Corre enquanto vocês estão vivos. Então, para mim, ressignifica muito andar esta rua com a Amaral Gurgel. Hoje, quando eu estava vindo no Uber, eu olhei a esquina e imediatamente você tem a cena. Mas eu continuava, porque eu queria ser uma boa aluna, eu estudava. Inclusive, foi em 86 que eu escrevi uma resenha a partir de Mariazinha Maria, da Marta Suplicy. Foi o meu primeiro 10 em português no colégio privado, que eu não tinha dinheiro para pagar. E, literalmente, para poder fazer esse colégio, eu tinha dinheiro só de pagar o colégio, eu voltava para casa a pé. Em casa não me permitiam fazer comida, meus irmãos do Brasil, da farinha pouca, meu pirão primeiro, comiam tudo. Eu ia tentar fazer, não podia, desenvolver o método. Eu andava uma média de 2 horas até chegar em casa. Eu comia folha de caderno. Uau. Eu queria ter formação. É só o que eu queria. Se eu estava na marginalidade, em outro lugar, não estava, se eu tinha que submeter às humilhações no trabalho, eu queria ter uma formação, porque minha mãe havia dito, na primeira série, que esse mesmo prefeito não entregou o livro didático, que a gente precisava ter formação. Eu passei o ano letivo de 77 sem um livro didático, porque o prefeito não entregou, o Tito Costa. O mesmo que eu fui trabalhar depois. Então a criança tem a memória de quem era o algoz. Sim. Só que teve uma coisa que para mim muda muito tudo isso, é que no final do ano ela me entrega a cartilha Caminho Suave. Então eu entendi que ela não havia desistido de mim. Então vencer através da educação, da formação, era um compromisso de mulheres negras, porque inclusive o tom de pele era igual. Ela falava também ao longo da vida que eu era a única negra como ela pelo tom de pele. E depois pela vivência, que ela falava assim, você é a única que consegue entender a dor, porque nós somos rejeitadas. Então, assim, era uma autocrítica. Bom, enfim. Aí eu depois, peregrinamente, com muito esforço, fazer uma faculdade, tudo isso fiz, me formo em arte e educação, me habilito para as artes plásticas, sou indicada para o mestrado, pesquisando. Eu digo que no Brasil não tem maneirismo. A gente tem arte de citação. Eu ia pesquisar a obra do Aleijadinho, dizendo que ele desenvolve um método que não era ali. Sou expulsa de casa na sequência, submundo, trabalho, mais um trabalho, você tem que dar conta de tudo. E aí você vai pensando, e eu vou fazer uma abertura aqui muito particular sobre a afetividade com os outros corpos, com as pessoas que você sonha. Eu só fui transar de forma consensual aos 26 anos de idade. O restante foi estupro. Do marginal, do policial. Porque nas operações de extermínio, com o advento do HIV/AIDS, eles escolhiam quem? As mais novinhas, porque não eram contaminadas. Olha o machismo, o patriarcado. Sim. Para que você precisa de alguém de virgem? As meninas também foram muito alvo desse momento. Exatamente, né? Sim. Porque são as puras. Ali não se contamina, mas pode ser infectada por esses sujeitos. Bom, encurtando um pouco isso, conhecendo, inclusive, eu vou fazer um recorte muito específico assim, que é 1989, a Roberta Gambini surge com a cirurgia de afirmação, confirmação de gênero, redesignação. Ela surge ali como esse ícone da luta. Ela pede mudança de nome de gênero em 90, recusado em primeira instância. Ela tenta de novo em 92, aceito na primeira instância, recusado na segunda. Em 97, o Brasil tinha 37 retificações de nome e gênero, 36 em São Paulo. A Roberta Gambini conseguiu em 2005, depois de 15 anos. Em 2006, o Brasil assina Princípios de a Carta, só que tudo isso eu estou acompanhando. Em 2006 também a gente tem o assassinato da Gisberta em Porto, Portugal, que também foge das operações de extermínio em São Paulo, tentar a vida em Portugal, que se tem uma excelência do Brasil é feminicídio, de muito tempo. Certeza. E aí quando você envolve raça, gênero, identidade de gênero, vai para um lugar muito mais perverso.
eu vou dar um salto, que aí eu chego em 2014, na verdade, em 2000 para 2001, eu estava decidindo se eu fazia uma operação plástica para colocar mama, não, o que eu ia fazer, que é isso, você vai vivendo, vai sobrevivendo, tentando não se expor, tentando ser invisível, mas o tempo todo violada por ser mulher. E aí, a minha casa assaltada, eu sofri um estupro corretivo de 3 indivíduos, porque eles detectaram que era uma mulher trans. Inclusive, não vai para o BO, porque eles não acolhem. Aí você vai ficando cansada. Aí você fala assim, isso hora vai ter que ter fim de verdade. E aí, em 2016, em 2014, eu começo a pesquisar profundamente. Ninguém pensa que isso saiu do nada. Em 2014, eu começo a pesquisar, procurar advogados. Eu vou fazer retificação de nome e gênero. Eu vou existir. E aí, os advogados debochavam da minha cara. Eles falavam assim, não existe isso. Isso é impossível. Eu falava assim, como assim? Eu ainda me lembro que tinha uma discussão de uma lei de identidade de gênero pelo Jean Willis e Érica Cocai. Eu falei assim, pode ser que role, pode ser que não role. Quando eu vi que não ia dar em nada, eu falei assim, agora eu quero. Escolhi o advogado, disse para ele assim, olha, eu vou abrir um processo me recusando a ser patologizado. Até porque também lá atrás eu fui nos manicômios. A gente frequentava manicômio, porque assim, eu tenho uma tia Lalade, por exemplo, que eu era muito apegada. Quando eu era espancada em casa, eu fugia para casa da tia Lalade. Mas isso maior, quando eu tinha uns 12, 13 anos. Só que a tia Lalade sumia, até que um dia eu descubro que a tia Lalade, alguém diz assim, olha, a tia Lalade não está aqui porque ela está internada. E ninguém disse que era a internação dela. Só que eu já tinha ido com a minha mãe visitar várias tias, várias outras pessoas, tanto no Charcot como no Juqueri. Então você chegava lá, via umas alas de pessoas, umas falavam assim. E eu me lembro que as pessoas falavam para mim assim, olha, se você não tomar cuidado, você vai ficar assim, pelo seu jeito. Ou quer dizer, pelo jeito de ser uma pessoa trans. Você vai acabar no manicômio. E aí é assustador, porque o manicômio, mais que a polícia, a batida do policial da delegacia, o manicômio. Até porque do manicômio a gente não sabia se saía ou não. Uau. E aí tinha lobotomia, você ficava catatônica, você viu uma série de situações. Eu vi pessoas que chegam num estado. E que marca para mim a tia Lalade. Um dia eu chego, tia Lalade, aí eu volto no outro fim de semana, a tia Lalade aparece, só que ela tá com uma perna amputada. E aí uma prima cansada da mentira, ela fala para mim assim, olha, vou te contar o que aconteceu. Ela foi para o hospício, o eletrochoque deu ruim, gangrenou a perna, ela foi amputada. Então que você barbaridade. aprende, aí você aprende uma série de coisas, de violência mesmo, que você não está mais afim de estar submetida. Aí eu, em 2016, procurei um advogado, consegui, porque inclusive era marido, hoje ele é marido de uma amiga, uma mulher transexual, que é a Daniela Andrade, o Eduardo Manzini, e eu falei assim, eu quero fazer um processo, mas eu me recuso a entregar qualquer laudo. Até porque eu já tinha acompanhamento psicológico, eu falei assim, olha, eles não estão preparados, eles discutem as nossas exclusões sociais, eles estão muito mais, tem uma ideia de controle a quem pertence o corpo do que qualquer outra coisa. Aí eu abri um processo pedindo mudança de nome de gênero e dizendo para o Estado brasileiro, você sabe que existe essa violência com a gente, que você nos executa. Eu já acompanhava, acho que desde 2004, não sei, um pouco mais talvez, o levantamento do grupo gay da Bahia, de assassinato de pessoas LGBTs. Até que a ANTRA assume e fica explícito o assassinato de pessoas trans. Foi assim, a morte está posta. Eu já conhecia as humilhações, as violências. O que seria a morte digna? Né? Poder decidir a dignidade de morte, que alguém não ia violar meu corpo, que não ia ser por espancamento, não ia ser por bala perdida, não ia ser por maldade, por perversidade. Eu entrei pedindo isso para o Estado brasileiro, estruturei, sim, uma visibilidade do processo, banquei tudo enquanto ativista independente, não teve apoio de ninguém, não há instituição, não tem ninguém para dizer, olha, esse estava aí no momento que eu estava concebendo o processo. Por sorte, e eu vou dizer que eu trabalhei muito para ser bem sucedida, porque eu sei o quanto eu caminhei, indo em eventos de direito, falando com pessoas do direito, do judiciário, inclusive, pedindo orientação, etc. e tal. As humilhações que eu passei, de gente dizendo assim, isso, nada disso existe. As pessoas riam na minha cara. Teve um sujeito que falava assim, mas isso é loucura dela. E kkkkkk na minha cara. Eu falei assim, que seja. Fomos bem-sucedidas. No final de 2016, mas o mais importante do que ganhar um processo, chegar na OEA por meio de Gueledés e Criou. Saber que Gueledés, fazendo denúncias ali das violações de direitos das mulheres negras, cis e trans, tem um papel fundamental nessa mudança de paradigma.
Às vezes as pessoas não sabem disso, não dão conta, mas é a Instituição de Mulheres Negras que aporta que uma mulher negra chegue na OEA com essa pauta. E sensibiliza, inclusive, a alta comissária Margaret Macaulay, que vem a questionar se quer no Brasil existir uma democracia de fato a partir das violências com as mulheres negras são submetidas. No final do ano o processo sai, e eu tenho para mim que também pesa esse fato de chegar antes na OEA, na primeira instância. O que é mais assustador, eu, que lá nos anos 80 e 90, principalmente nos 80, eu lutei pela democracia do Brasil, é que na sentença do processo vale a Constituição e o autodeclarado. É o que vai dar essa ação direta de inconstitucionalidade, e aí isso doeu. Eu levei 1 ano para retificar meu primeiro documento. Por quê? Eu entendi que a democracia era seletiva, era perversa e não cabia sobre a vivência das pessoas trans. Quer dizer, morrer, ser violada, ser desumanizada, porque, inclusive, quando termino o colégio, nem terminando, eu era indicada para os testes, para os estágios de publicidade e propaganda, que eu nunca fui contratada. Hoje as agências têm como referência essa ativista que pensa, inclusive, uma publicidade mais humana, mais digna, com todas as interseccionalidades que cabem, saber que você nunca foi contratado. Eu termino a faculdade e vou trabalhar voluntariamente durante 10 anos numa faculdade privada, aguardando uma oportunidade de uma vaga, porque eu não queria ser funcionária pública. Mas o único lugar, e eu tinha que ser funcionária pública, finalizando um pouco isso aqui, para além desse processo, porque tinha uma mulher negra que dependia do convênio médico meu, que era minha mãe. E que, por sorte, nos últimos dias de vida valeu. Então, para mim, assim, pensar essa trajetória também é pensar essa responsabilidade de mulheres negras a partir do afeto. Porque, inclusive, quando eu vou retificar nome e gênero, que é importante que as pessoas saibam, eu não pude trocar o nome. Ela pediu para colocar no antigo nome, que era Neumira, para ficar Neumira, que ela falou assim, eu escolhi com muito afeto. E aí o advogado falou assim, você não vai poder. Vai ter que ser Neon, porque eu tive carta de reconhecimento social. Ela vira e falou assim, mas Neon combina demais. E aí é isso. A gente consegue esse fato histórico, que é um antes e depois para a população trans, não só do Brasil, mas hoje considerado para o mundo, porque ressignifica, principalmente, saber que tinha uma estrutura numa Constituição que não foi usada. E o PL? E o PL, que é do Teonílio Barba, é essa gratuidade de pessoas que não têm condições retificarem nome e gênero. Ele está em andamento, ele está na Alesp, com esse cenário maravilhoso da Alesp, mas já avançou bastante. É isso, está aí para que pessoas que não têm condições de pagar possam retificar. É uma saga, realmente. Neon, essa experiência assim tão dolorida, né? Mas também tão vitoriosa. Né? Prazerosa com Dona Salete. Então, e prazerosa, quer dizer, essa experiência jamais te estimulou para a política institucional. Pelo que eu sei, né, você recusou por longo tempo se candidatar, né, adentrar, né, a política institucional, apesar de toda a legitimidade, né, que esse processo te deu. O que mudou para você estar candidata nesse momento? Muita coisa, muita coisa. Primeiro que eu me torno candidata a partir de um processo de esvaziamento da Alesp. Eu achei que faltou senso de responsabilidade de muita gente naquele momento. Como é que a Alesp fica assim, uma candidatura negra e trans? E aquilo me dá um estalo. É preciso fazer alguma coisa. E a ativista sai em defesa. Eu não uso o mesmo discurso de alternância de poder, porque a branquidade faz isso. Eles fazem isso numa lógica de capitania hereditária muito bem sucedida. Sim. Que estão aí. Nomes e sobrenomes continuam na política. E aí eu já tinha proximidade com pessoas como Juliana Gonçalves, algumas mulheres da Marcha das Mulheres Negras, a Nilza Iraci, que é uma parceira que também pega no meu pé, que só ela, tem que dar os nomes às vacas que não são bois, mas que trabalham com a gente direitinho, mas que a gente tem romance. Eu já tinha convivido, e eu estou sempre nesse cenário político, estava assistindo esse cenário político. E também já ficando decepcionado, falando assim, eu que assisti toda a transformação sociopolítica do Brasil, a partir de um gabinete de prefeito, a partir de várias gestões públicas que nunca olharam para a gente, e que ainda não olham,
que não vem com esse discurso que está pronto, que está dado, que está feito, que não. A gente que vive, Sim. a gente que está no corre cotidiano, sabe que não está dado. E também vou ser bem sincera, porque eu ainda não me sinto representada. Na legitimidade do que eu tenho produzido desde a mais tenra infância, não só intelectualmente, mas como pensar e repensar a política pública, de que lugares eu gostaria que nós estivéssemos ocupando, a gente elegeu. E parte do sucesso das pessoas trans eleitas nesse país é meu. É o meu trabalho, eu alavanco a rediscussão do vivência trans a partir do que eu faço. E dou um grito muito alto que ecoa até hoje, que me parece que é o que mulheres negras fizeram a vida inteira. Gritos altos que ecoam. Eu estou colocando isso muito nítido, porque inclusive eu pontuo para as pessoas, antes de ser uma pessoa trans, eu sou uma mulher negra. Isso muda tudo, a trajetória muda tudo. Então eu acho que, de forma bem objetiva, acima de tudo, assumir responsabilidade com o futuro. Eu fico imaginando a democracia é uma menina negra correndo livre. Mas não uma menina negra correndo livre numa possibilidade só da favela. Porque quando eu penso numa liberdade negra, eu penso em povos tribais, que não tem pacto com o capitalismo. Uau. Bom, já que você mencionou isso, você se identifica como uma mulher negra, ameríndia e transgênera. Como essas diferentes dimensões da sua identidade influenciam seu trabalho e suas ações políticas e como impactam, digamos, as prioridades do seu mandato? Olha, essa pergunta eu vou te agradecer muito, porque inclusive já vou devolver esse shade, que essa apresentação não é a minha interseccionalidade, é o meu percebimento e pertencimento. Muita gente fica tentando colocar isso no lugar, olha, ela está falando de interseccionalidade. Não, meu bem, interseccionalidade para mim antecede com condição social. Pobreza define muita coisa. E nesse país, raça define classe, já está dito sobre isso. E aí, para quem está interessado em interseccionalidade, é Kimberly Crenshaw, e aí eu não sou uma especialista. Eu indicaria a Winnie Bueno, que estuda isso o tempo todo. É porque me cobram muito disso, eu acho uma chatice, porque assim, eu não adoto isso, discurso, como defesa de interseccionalidade. Interseccionalidade, para mim, é muito mais sério, é muito mais responsável, não dá para banalizar o que mulheres negras estão construindo. E eu coloco essa ordem de importância porque é isso. São as exclusões que vão me dar esse lugar. Saber que eu sou rejeitada pela família de meu pai quando eu nasço, quando eles dizem, olha, nasceu ruim, nasceu negra, a Júlia não carrega, a Júlia é minha avó por parte de pai. Tem outras coisas que pego, quando eu falo assim, ameríndia, por que isso? Minha mãe falava assim, olha, porque a tua bisavó é uma indígena de tal lugar. E eu começo a ver também. E eu sou muito interessada nessa conversa de povos originários, eu sou muito acirrada nisso, de defesa. Inclusive, eu tenho que explicar todas as vezes para as pessoas. Nós estamos falando de etnias, não só de Brasil, como também de África. Quando você fala de Jeje, Quetos, Bantus, Angola, a gente está falando de etnia. Toda vez que eu tenho que trabalhar com uma indústria, eu tenho que explicar. É porque povos originários do Brasil e africanos. Aí eu tenho que corrigir, povos originários do Brasil e de África. Eu acho um porre toda vez que... Então, eu coloco tudo isso demarcadamente, principalmente que eu assumo responsabilidade. E no final, e transgênera, e eu uso transgênera para ampliar o código das identidades de gênero, porque assim, eu discuto muito transição também, que tudo é sobre transição, e não é sobre a transformação. Inclusive, pleitear esse processo é um processo de transição. Existe um tempo de percebimento, de compreensão, de assimilação, porque isso tem a ver com a minha prática política. Nenhuma menina negra vai ser maltratada. Nenhuma menina negra vai ser submetida às humilhações às quais eu fui submetida, seja ela cis ou trans. E também faço um recorte muito específico. Eu não aplico à mulher negra a lógica cis. Nesse país, mulheres negras levaram 300 anos para ascenderem à categoria fêmea humana, que era sobre a condição da branquidade. Assim como também o corpo desta mulher é sempre certificado e vilipendiado. Né? Ele se torna um padrão ideal de corpo para a exploração. Isso também tem a ver com a categoria travestilidade. Travesti seria um capítulo à parte. Então, quando eu coloco essa condição, é de pensar em primeira infância, elaborar como a gente garante e protege. Eu que trabalho, inclusive, com violência de gênero
desde ter infância, que já acompanhei meninas de 8 para 9 anos gestando, me dá uma preocupação. Porque a gente está falando dessas meninas que essa gente considera menina. E essas meninas que não contêm vulvas, e que são meninas e que se afirmam no gênero. Quem olha para elas? Então, eu me lembro, quando eu passo por esse estupro, que eu tenho que falar assim, olha, eu fui estuprada, fui violada. E os agentes do Estado se recusam a me reconhecer nesse lugar de vítima. Lidei com a sua dor. Há um desprezo por isso. Por isso, aí eu venho com essa coisa ameríndia, porque assim, a gente tem relação com povos tradicionais. Eu trabalho em muitos lugares, eu vou ficar expondo os lugares que eu tenho diálogo com essas mulheres originárias, sabe? Essas mulheres que mantêm tradições, que faz pensar um outro aculturamento, um outro letramento, e me faz pensar em método educacional. Como é que se letra, como é que essas meninas indígenas são letradas, por exemplo, na natureza? E como isso não pode ser instrumento de formação política e ampliação de olhar. E, por fim, a condição que me deram de mulher. Porque eu me lembro também que quando as pessoas faziam cirurgia nos anos 80 e 90, elas voltavam para o Brasil e falavam assim, agora eu sou mulher, eu quero meu documento de mulher. Quando eu troco com meninas em situação de rua, que elas falam, eu sou travesti, mas eu quero meu documento de mulher. Elas estão ressignificando esse código de mulheridade. Eu até acho tão engraçado quando as pessoas excluem elas, e eu pergunto, mas você não considera uma situação de rua, uma mulher negra, trans situação de rua, uma mulher? Ela não é digna desse lugar de humanidade, que ainda está em disputa? Eu acho que é isso, quando eu trago todo esse posicionamento... E essa complexidade, né? É também dizer que não vai ficar nada de fora. Que a gente vai ter esse olhar mais cuidado, sim, mais afiado, e, acima de tudo, com muita responsabilidade. Eu acho que a palavra de ordem... E sabe quem que me acentuou a palavra responsabilidade? Jurema Werneck, numa conversa. Que lindo. A gente estava ali no Crioula, numa atividade, com várias mulheres negras babadeiras, e aí, não, só tinha, tipo assim, não sei como o prédio ficou de pé, porque era peso. Era peso. Lembrar de Dona Lúcia Xavier. Mas é isso, a Jurema, eu falo de honestidade, e a Jurema fala assim, mas o algoz é honesto na sua maldade. Acho que a palavra é responsabilidade. A gente tem que ocupar a palavra responsabilidade. Eu acho que é isso. Coisa linda, que lindo. Vocês são bárbaros. O que você espera da sociedade civil, digamos, progressista, nesse contexto aí de agravamento do racismo, do sexismo, da LGBT-fobia e da intolerância religiosa? Quer dizer, nesse contexto, né, o que você espera das organizações da sociedade civil, dos movimentos sociais, na parceria com o seu mandato? Primeiro que eu não quero ser amada, eu quero ser útil. Isso é bem sério. Então, assim, saber que eu estou me colocando à disposição nesse lugar de respeito mesmo, assim. E é essa palavra, sabe, Sueli? Porque, assim, eu vou revelar uma das minhas maiores paixões aqui. E se alguém usar, saiba que eu estou de olho, que é o Espaço de Banquet. 3 pretas com mais 60, com uma responsabilidade social que envolve cultura, que envolve afeto, que envolve orixá, que envolve matriz africana. É de uma excelência. Eu tenho feito muitas favelas, muitas periferias. Eu fico com vergonha. Eu fico acanhada, assim. Quando eu vejo os projetos, quando eu vejo as realizações da sociedade civil, eu falo assim, há um novo tempo de aprender. Há um novo tempo de respeitar o que a sociedade civil tem feito, o que a gente pode fazer enquanto mandato, eleita, é fortalecer, não aparelhar jamais. Acho que o maior erro da política institucional do Brasil foi aparelhar movimento social, fortalecer, honrar o compromisso, estar no corre cotidiano. Por exemplo, eu vou para alguns lugares, eu gosto muito de transporte público. Já tenho até a fama da dama da lotação, porque eu paquero no busão e no trenzão. Paquero mesmo, porque eu sou bonita e tenho estética para oferecer. Então, assim, tô ali, tô de boa, alguém está sorrindo, eu vou sorrir também, que é bem diferente do assédio. Brincadeira à parte, mas não há outro jeito de conhecer a realidade e não chegar no lugar de quem produz, senão pelo mesmo trajeto. E é fascinante. O que eu espero dessa sociedade civil, tem mais outros tantos lugares, fui em muitas rodas de capoeira, fui em muita gente produzindo saúde emocional, psíquica, sabe, de matriz africana, assim. É fascinante ver como a sociedade civil tem dado conta. A gente tem que, sabe,
não há político maior ou política maior que a sociedade civil organizada. É pretensão da gente. O que esse povo faz sem a gente que se curve e aprenda. O que eu espero que essa gente, com todo esse conteúdo, esteja no corre junto, porque se correr com a gente, eu garanto para vocês, se chegar lá para incomodar com a gente, eu vou devolver. No corre com nós ou corre de nós. Maravilhosa. A questão da saúde é uma preocupação especial, certo? É crucial para as mulheres negras e para a população LGBTQI+, né? Especialmente considerando as altas taxas de violência, né? No SUS, dentro do próprio SUS, inclusive, né? Violência e desigualdade. Como você pretende enfrentar isso? Olha, primeiro que é bom lembrar que o papel de uma vereadora é legislar, fiscalizar e, mais do que isso, filosofar. Não subestime a capacidade de pensamento crítico e de transformação social a partir de um cargo de poder. A gente já assistiu isso acontecendo inúmeras vezes, sim, e essa é uma responsabilidade que a gente tem. Eu acho que também, se ele discutir a saúde pública, ampliar a saúde pública. Quando eu penso em bullying, quando eu penso em violências sistêmicas acontecidas em espaços de formação, principalmente nas escolas, aqui a gente está falando principalmente do município, que é a iniciação à formação de infância e alguma coisa de ensino básico ali. A gente vai ter que olhar muito para isso, até porque a gente está falando de crianças que começam a pensar em morte por meio de suicídio. Isso é muito sério. Sim. O bullying não surge com 10, 12 anos. Surge, inclusive, eu que mesma, com 4 anos, já passei por uma série de situações, o bullying surge ali muito cedo. Então, pensar... eu acho que tem que haver agora uma coisa muito mais séria para pensar a saúde. Primeiro que ela tem que ser integral. Ela não pode ser mais fracionada, né? A gente viu o desmanche, a gente lembra dos mais médicos, essa coisa que trouxe tanta gente qualificada, ainda que de outros países, mas que deu um upgrade, que inclusive tensionou a formação da medicina no Brasil, dizendo como é que esse povo de Cuba tem tanta qualidade e o Brasil ainda é uma elite. Por exemplo, eu já, na praxis, na prática cotidiana, eu contribuo com a saúde pública da USP, em vários centros de formação de medicina, tanto privados quanto públicos. Então, eu já estou assumindo esse compromisso de ter esse diálogo com a universidade, com os lugares. Independente de eleito ou não, a ativista já vem fazendo isso, sensibilizando, demonstrando o caminho, apontando soluções. Agora, sim, não há. Eu acho que primeiro é saúde integral, humanizada. E essa saúde humanizada começa onde? Sabe onde começa de verdade? Com a faxineira, com o coletor. Porque discutir saúde pública, questões climáticas, se você não apontou para o coletor, se você está com dificuldade de ter que ir ao coletor, com o lixeiro, com as catadoras, que têm promovido uma série de coisas de sustentabilidade, olhar para essas pessoas, olhar para o que tem sido produzido, e mais do que isso, saber como essas pessoas chegam na outra ponta. Porque quando você pega o relato de que uma pessoa em situação de rua não é atendida no SUS com a mesma dignidade que alguém que entra dirigindo o seu carro, porque tem muita gente aí com vida bem-sucedida que se vale do SUS. Com certeza. Então, assim, aí a gente vai ter que pensar numa equidade, que também já está ali no balcão de atendimento, a valorização dos profissionais, o reconhecimento, formação continuada, sensibilidade, contar com as instituições que já pautam isso há muito tempo, que parece que muitas vezes estão cansadas de não serem ouvidas. Eu acho que finalizar um pouco disso, valorizando o que se tem, porque eu conheço muito bem, até porque ser funcionária pública da comunicação, ter sido diretora de arte em gestões progressistas, eu vou dizer que são nas gestões progressistas que o melhor está acontecendo. Hoje eu falo de boca cheia. Em São Bernardo, que eu sou funcionária pública, a última gestão progressista do Marinho foi a que eu mais protegi, de excelência. Aí não dá para discutir, vou ter que dar uma palmatória, tretei com o Marinho algumas vezes, mas estava um sujeito ali aberto a ouvir, mas foi a melhor gestão que eu vi. Quando na saúde, para entender a importância do que você está falando, eu fui consultada quando eles fomos fazer as alas infantis. Eles trouxeram um monte de ilustração, a gente quer que você faça isso, a gente quer que você fale assim, não, a gente não vai fazer isso. Primeiro, assim, vocês estão subestimando a criança que vai estar na aula. A gente vai ter que trazer códigos, elementos que se relacionem com a criança. Aí eu elaborei todas as ilustrações, as imagens, mandei para aprovação, e aí na primeira sala inaugurada, as pessoas mandavam imagens e fotos, falando assim, você foi muito bem sucedida. As crianças gostam de ficar na sala. Uau, que lindo. Isso é falar de saúde.
Isso é falar de saúde, qualidade humanizada, onde uma criança negra se viu projetada numa criança negra brincando de médico que segura uma injeção muito maior do que ela. Isso, para mim, é falar, inclusive, de saúde. Arrasou. Muito interessante. Bem, você se aproximou de um tema que eu acho também muito interessante, quando relaciono ele com você. Você é portadora de uma estética que eu considero muito singular. E é mesmo, né? Chara na beleza. Uma estética que passa segurança, uma estética que não toma empréstimo, né, de nenhum estereótipo de feminilidade. É uma das coisas que eu mais aprecio em você, né? De onde é que vem isso? E claro, porque a preferência pela cor preta, que você nunca me contou isso. Laro Exu, Exu, Mojubá, Aláfia. Bom, gente, primeiro que de branco eu fico bem irritada. Isso foi uma coisa que a minha Elorixá, inclusive um anel tá aqui, eu fico irritadíssima de branco. Já ficava nos terreiros, talvez, porque eu recebi Guibalé, né? E Guibalé veste branco, e não se banalizava o branco, no meu caso. E não podia raspar naquele período que nos caminhos não eram conhecidos. Respondendo de forma bem objetiva, eu acho que, inclusive, porque eu nunca tive problema de ser a mulher que eu sou neste corpo. Eu nunca tive que justificar. Até porque o algoz me violava por ser mulher. Sim. É pelo feminino. Isso vale para o meu pai, que me proibiu de falar, de gesticular. Vale para as pessoas que me batiam na escola, nos lugares, nas humilhações que eu passava. E aí, por ironia do destino, eu vou trabalhar. Eu não sei como que se deu, mas eu lembro que eu comprei a primeira revista de moda com 12 anos. E naquele momento, inclusive, se discutia nos anos 80, uma ideia de androginia. Aliás, todas as nossas campanhas foram feitas inspiradas em mulheres negras. A primeira campanha, se as pessoas matarem a charada, Tina Turner. E agora, por coincidência, uma das maiores ativistas pelas causas trans, a Xadê Adu. A inspiração da estética de campanha da Xadê. Pode olhar aqui até o cabelo, etc e tal. E eu vou dizer bem sincera para você, eu estava pensando aqui, refletindo, porque a gente já está nesse romance há algum tempo, tá, gente? E aí, eu matei a charada. Esse código que as pessoas não leem como feminino, principalmente pelo traje, veio de minha mãe e das trabalhadoras domésticas, porque elas não usavam saia. A minha mãe só usava saia e vestido em um momento muito festivo. E ela falava que quando ela chegava em casa, às vezes ela tinha um prazer de me encontrar fiada nas roupas dela. A minha mãe também. Se eu sou essa mulher, desde lá de trás até hoje, a culpa é toda dela. Que ótimo. Não, eu nem achei que eu ia ser essa mulher, como eles falam, intelectual, sofisticada, elaborada. Sabe o que eu achei que eu ia ser na vida? Que eu ia ser a maior mulher do mundo, se eu fosse faxineira. Eu tinha certeza que eu ia ser a melhor faxineira. Aliás, eu estou esperando a campanha terminar para fazer faxina em casa. Fazer faxina daquela que só a gente gosta de fazer. Então, mas aí eu me envolvo com moda. Pasmem vocês, mas eu adoro um heavy metal, eu adoro um rock pesado, pauleira. Gente, naquele momento, nos anos 80 e 90, Curioso. o rap e o hip hop era bem preconceituoso com as LGBTs. Quem que acolhia? O rock. Todas as figuras centrais do rock, seja pop ou não, tratava de uma androginia, tratava de uma coisa. Eu começo a olhar para isso e para essas mulheres que vão para o punk rock, para uma estética. Só que também, ao mesmo tempo que eu vou pesquisar moda o tempo todo, eu olho para essas mulheres tribais que não têm metade dessa preocupação. Sim. Ao contrário, elas dão uma excelência estética, e aí eu me lembro que eu vou ver um desfile da Rei Kawakubo para a Cômeda Garçons, e aqui no Brasil eu era alucinada, ela morre por meio de suicídio, pela Rui Clô. E agora, inclusive, São Paulo Fashion Week, agora está para sair, eu falo com o Paulo Borges, adoraria ver uma homenagem à Rui Clô, que para mim foi um fenômeno, que inclusive a Rui Clô, Maria Clotilde Orozco Garcia, ela tinha como referência a Rui Clô, para matar a charada, a obra do Jean Paul Sartre. Uau. E ela faz a marca nessa mulher que vai discutir o pensamento feminista na passarela, dizendo, olha, é muito mais outra provocação, a estética tem essa outra provocação. Eu aprendi, inclusive é uma frase que você usou, eu adequei à minha vida, que diz, o corpo não se maltrata, o corpo não se viola, porque o corpo é instrumento do gênero, e eu uso isso, mas eu também lembro que o corpo não se viola, o corpo não se maltrata, corpo
é instrumento do sagrado de orixá. A roupa para mim é Sim. sempre sobre proteção e sobre criar mistério. Sobre preto, é muito importante pontuar, até porque o nome é neon, neon para iluminar. Quando a gente estuda estética, principalmente na produção de imagem, qual é a coisa mais importante numa pintura? Mesmo que ela seja bidimensional, quando você pensa numa imagem, é a sombra. É o que dá o volume. Então, por que não? Preto é sobre, como o próprio Yuji Yamamoto, que eu gosto muito, fala, é sobre eu te respeito, você me respeita. Eu não te invado, você não me invade. Mas eu que sou de matriz africana, que sabe que é ficar na quartinha, no roncó, resguardada, e que sabe a importância do que é ficar no escuro, imagina se você puder ser a sombra que ilumina. Alguma coisa que exalta o brilho de outro. Ou eu, com toda essa dimensão, com toda essa luz adquirida e mantida, eu me permito ser sombra. Você não é fraca. Leon, para terminar, nos diga, por que devemos votar em Leon Cunha? Por responsabilidade, por compromisso, por atitude. Vamos pensar então, se uma ativista independente pôde ressignificar a história de uma população excluída, marginalizada, se essa pessoa acha que ela precisa estudar, essa pessoa sou eu, que ela precisa continuar nesse caminho, se qualificando, que quando eu chego num curso de promotoras legais populares, na Vila Nova Cachoeirinha, promovido por Guilherme 10, e essas mulheres dizem, a gente quer saber o que você tem, a gente quer aprender com você, escreve pra gente, e depois esse mesmo material produzido a partir do convívio com tantas outras promotoras legais, que eu já perdi a noção, é usado na escola de magistratura, e a escola de magistratura diz, mas esse material é muito acadêmico, de onde surgiu, eu digo, das periferias, das mulheres nas periferias, nas favelas. Eu acho que isso é uma resposta. Quando eu vejo as mulheres que apoiam essa candidatura, que investem, acreditam no Neon, que assumem compromisso, aí eu tenho certeza que eu acho que mais do que votar, é fazer esse corre junto. Maravilhosa. Ela está falando. Nós temos perguntas da nossa audiência para você, só que elas desapareceram desse tablet. desse Alguém tablet que me ofereceram aqui. Então, a produção pecou aqui, e a audiência espera um pouquinho, mas eu tinha visto que a Daniela, né, que está aí nos assistindo, já tinha nos oferecido momento, por favor. Uma nova questão. Prestem atenção na beleza de Sueli Carneiro. É que eu sou fascinada pela estética de Sueli, gente. Eu sou fã dela. Por isso que eu estou aqui, assim, fazendo isso aqui que eu nem sei fazer, mas estou. Ai, né? que delícia. Bom, Daniela, que está conosco nessa noite, ela pergunta para você: quais os desafios que você observa em relação à candidatura de pessoas trans e travestis na política, tendo em vista que é um ambiente hostil, patriarcal, sexista e que a cada dia mostra a sua face necropolítica? E é sempre um prazer te ouvir, disse ela. Dani, não sei quem é, mas já é íntima, tá? Primeiro que eu não uso só o sexismo, eu uso o cissexismo. Essa ideia que o gênero da pessoa cis é mais legítima que a nossa. Eu vou ser bem sincera. Sabe que eu acho, até porque eu quero fazer uma referência a Kátia Tapeti, 92, a primeira eleita negra e trans do Brasil. Ela já estava aí apontando caminhos. E eu também vi muitas outras candidaturas sem esse acolhimento de hoje. Eu acho que é novo, é como as pessoas trans têm se posicionado, exigido e avançado. E eu espero que todas as pessoas trans eleitas, lembrem que isso é sucesso do movimento organizado até hoje. Ninguém chegou sozinho. A Neon não chega sozinha, porque muita gente, e a Neon tem um adendo que ela faz questão de dizer, que ela é fruto do movimento de mulheres negras. Queiram algumas ou não, mas ela está aqui e ela sempre diz isso, que se não fosse isso. Eu vou ser bem sincera sobre mim. Não tem humilhação que eu não conheça ao longo da minha vida. Então, eles que se preparem para lidar com essa cauda de sereia muito, muito afiada. Eu acho que também uma coisa muito assertiva é o quanto as pessoas trans têm se qualificado para esse momento. Então, eu acho assim, se você perguntasse a dica,
cuidar da sua saúde mental. Se você é de matriz africana, cuidar do seu ori e segue o baile, meu bem. Porque, assim, de qualquer forma, a gente não vai recuar 1 milímetro para promover mais conquistas. Maravilhosa. A Maria te pergunta, qual a sua proposta para a área de saúde de mães atípicas? Eu não sei exatamente o que ela está falando, não, talvez você... São crianças neurodivergentes, atípicas também, é um termo que tem que ser usado para ficar um pouco didático, que as pessoas diziam de crianças que não são normais, de pessoas que não são normais. Eu acho muito interessante colocar isso. Obrigada, Maria, pela pergunta, até porque é isso. Eu vou te dizer uma coisa de uma forma muito mais objetiva. Primeiro, eu volto a dizer que o papel da gente é fiscalizar e propor novas legislações. Mas acho que também tem que ter uma sensibilidade. Eu estava num evento na Alemanha, um evento feminista de esquerda, e eu chego para o evento, e eu sou uma das pessoas centrais para o evento, e começam a falar uma série de coisas comigo, até que a organização me pergunta assim, o que você está achando do evento? Eu falei, estou achando ele muito sexista e um pouco capacitista. Só que eu estava numa universidade na Alemanha, aquelas universidades de ponta, tudo arrumado, e eles falaram assim, mas por que você achou capacitista? Eu falei assim, porque o palco não tem acessibilidade. Isso para mim já derruba o evento. No lugar de... O que eu estou dizendo aqui, Maria, é que eu vou usar dos meus privilégios. Aliás, do meu único privilégio, que se chama mobilidade. De uma ideia, inclusive, de uma saúde plena que eu posso transparecer para olhar com muito cuidado para isso. Tenho trocado com muita gente, de todas as áreas. Eu volto a dizer, a gente vai ter que humanizar a saúde, vai ter que escutar muita gente, tem muita proposta, a gente vai subir, tem coisas que a gente tem achado muito delicado expor, tem projetos de lei, inclusive, que a gente já está preparados, que só funciona uma vez eleita. Que se a gente começa a divulgar agora, já vai ter um batalhão contra antes de chegar lá. Mas a gente tem olhado com muita sensibilidade e com muita responsabilidade, até porque, assim, existem muitas possibilidades. Eu sei que nesse momento a gente tem falado muito de autismo, mas a gente tem visto muitas outras questões, e vários graus, inclusive, que a gente precisa olhar com muita atenção. Nesse momento, o que eu posso garantir é que vocês vão ter uma aliada competente. Tem uma última pergunta de Edmilson Medeiros. Ele pergunta, Neon, em toda a sua trajetória, as violências sofridas, como, dentro do seu mandato, você vai pensar políticas para essas diferentes interseccionalidades? Populações que você dialoga por sua formação em artes. Como pensar em políticas para culturas, pensando fomentar e promoção? Isso é fácil. Obrigada. Até que enfim, uma perguntinha fácil, singela. Primeiro, desburocratizar o processo de contratação, né? E aí a gente tem que pensar, inclusive, que produzir arte, cultura... Gente, produzir arte, cultura, inclusive, é literatura, é pensamento intelectual, é um monte de coisa que você fala assim, é o show, é isso, aquilo. É todo o caminho. Até porque, inclusive, essas artistas que estão produzindo músicas, elas estão produzindo literatura. Eu já dou uma dica para Caju da Lineker, tá? Ou uma coisa mais radical, as Irmãs de Pau, ou todas as minhas amigas que estão no teatro por aí. A Ave Terrena, por exemplo, que é uma dramaturga e produz muita coisa. Eu acho que desburocratizar, valorização e uma coisa muito importante, descentralização. A gente tem que pensar, inclusive, isso tem a ver, inclusive, se eu falar, pensar, mas o que mais? É isso, eu gosto quando as pessoas usam esses conceitos interseccionais, porque, por exemplo, quando eu tenho que pensar em cultura, eu tenho que pensar em solução climática. Eu quero saber se o parque, a gente tem visitado muitos centros culturais abandonados por essa administração pública, então a gente visita e fala assim, o que pode se ampliar aqui? Por que tal parque não tem um teatro? Por que um tal parque não tem uma concha acústica? Por que tal parque não pode ser? Por que não podemos fazer parques mais integrados? Eu acho que uma resposta muito boa para isso, que tem a ver, foi o CEL, por exemplo, com a Marta, que está aí, é uma política muito bem sucedida e que pode ser olhada, inclusive, quando tem que fazer essa junção. O que me preocupa, assim, bem de forma objetiva, quando as pessoas falam de interseccionalidade, é que me parece que a gente vai setorizando cada coisinha. Para tal coisinha, eu vou ter que fazer assim. Mas eu preciso da cultura dentro da escola pública. Eu preciso, inclusive, da cultura e da escola pública dentro do hospital, da UPA,
Porque para dizer, inclusive, como nós queremos ser tratados, como nós queremos ser atendidos, como uma criança órfã. Isso é para finalizar mesmo. Uma coisa que tem me preocupado muito ao tempo de estudo, já que ele fala das minhas interseccionalidades, etc. e tal, é a orfandade, que é uma pauta que ninguém discute. Toda vez que eu tenho que dizer, eu não sou freiriana porque eu sou montessoriana, isso também tem a ver com essa pergunta de uma mãe atípica. Eu preciso preparar o ambiente para que qualquer possibilidade tenha acesso. E mais do que acesso, eu preciso preparar todos os ambientes para que as pessoas se sintam com dignidade. Eu vou em alguns teatros que são feitos, por exemplo, pelo setor S, sem expor nenhum setor aqui, de uma precariedade que dura 10 anos. E aí você olha para um município rico como esse, com um estado como esse, e a gente tem propositura, inclusive financeira, de onde tirar dinheiro dos abusos que o município faz e que podem ser direcionados para a cultura. Então, eu acho que isso já responde um pouco dessa qualificação para olhar. Até porque eu tenho uma vantagem muito grande, gente. 42 anos de gestão pública, em Secretaria de Comunicação, acompanhando projetos, divulgando projetos. E para divulgar um projeto, você tem que estudar o projeto. Qual é a campanha para esse projeto? Eu tenho que mergulhar dentro do projeto. Ah, não importa, vai ser um projeto para semear tal parque. Eu quero entender toda a linguagem, o propósito, eu vou falar com gente técnica. Aí eu tenho que transformar isso numa coisa acessível. Nós temos ainda 2 perguntas. Gente, mas eu entendi que era um romance de 3. Você é o máximo e as pessoas querem mais. Vamos lá. Eu espero que tenha respondido. Eu sei que é meio filosófico, mas política também é pensamento filosófico. Tem uma outra. A Luísa está perguntando. Gostaria de ouvir Neon falar, se possível, sobre presença de meninas negras e LGBTs em escola cívico-militar. Uau! Bom, eu acabei de dar meu relato de vida. A propositura do Círculo de Amigos dos Meninos Patrulheiros, ali nos anos 80, hoje eu recebo alguns relatos, até me lembro que uma instituição tentou se aproximar, e aí falou assim, ela é meio aguerrida demais para dar ruim para a gente. É uma falta de responsabilidade. Eu passei por esse sistema cívico-militar. A minha escola foi cívico-militar. E a questão eu estou adorando o samba, que já melhorou o ânimo da gente aqui. E aí, tem um samba aqui, sinto para vocês que não estão pegando com a gente, tá bom? Que isso tem a ver com cultura, viu? Isso tem a ver com cultura cotidiana na cidade. E como essas pessoas insistem em produzir cultura de qualidade. Mas voltando aqui, eu venho dessa formação cívico-militar. Eu estou ali na ditadura, uma ditadura violenta, e há um construto na ditadura que foi muito perverso. Porque quando eu vou estudar à noite, eu sou a Geni. Uau. Joga pedra na Geni, ela é boa de cuspir, maldita Geni. Isso valida, inclusive, o discurso cívico-militar de violência que hoje se perpetua com as pessoas trans. O que essa gente está ressuscitando é isso. Sim. Eu me lembro que o indivíduo, a gente fala sobre educação, o indivíduo entra no meu perfil e se sente à vontade. Fui ver o perfil da pessoa, eu chamei ele de senhora, porque eu não vi. A coisa que mais ofendeu a pessoa foi eu ter chamado ele de senhora. Me respeita, porque não sei o quê. E eu vou falar para ele assim, olha, eu te dei uma resposta discutindo o método educacional. Quando eu falo de Montessori, eu estou falando de um antídoto para justamente cívico-militar. Estou dizendo, crianças órfãs, que é onde surge o método Montessori, vão ter autonomia de se desenvolver até a sua idade mais adulta, mais plena, com garantia de aporte do Estado. Porque vai usar um método como Montessori, que vai pesquisar quanto custa uma escola Montessori. É uma escola elitizada, mas uma mulher que surge feminista, médica, conhecimentos do direito, uma ativista ali na Primeira Guerra Mundial que diz essas crianças órfãs precisam de cuidados. Ora, vamos respeitar minimamente, agora fiquei aguerrida, né? Fiquei animada. Vamos pensar minimamente, quando se pensa nisso, quem está criando as crianças? Numa desigualdade social. Vamos ser bem objetivas. Preciso que o pai e a mãe trabalhem para ter o mínimo do mínimo do mínimo do recurso. Eu fui ver que uma família unipessoal como eu, para estar no CAD único, tem que ter uma renda de R$238. Quem vive com R$238 para ser considerado digno de um CAD único? Quem é que vive isso? Agora vamos pensar. Vamos pensar população migrante, população que está vindo, imigrante, que chega no Brasil com uma perspectiva de uma vida plena. E eu quero ter uma família. Quando é que surge a família? No desejo de gestar. Ou no desejo de falar assim, agora eu preciso dar conta sozinha dessa estrutura, que o Estado não foi responsável.
Isso é discutir família também. Sim. Discutir família, discutir isso que me pergunta sobre meninas negras, LGBTQIA+, é discutir processo educacional num todo. Eu não vou criar especificidade. Eu preciso criar uma condição de respeito sine qua para todo mundo. Isso é falar de diversidade. É dizer para o filho dessa pessoa de uma determinada religiosidade não vai atacar outra religiosidade. Que determinada pessoa que está descobrindo o mundo, seja ela dentro da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual, e isso não se aplica à criança do jeito perverso. O que a criança faz é experienciar o mundo dentro da sua perspectiva. Por isso que a gente usa esse termo neutro, criança. Criança é criança. E ela vai se reconhecendo no gênero e se desenvolvendo. Qual é o nosso papel? Acolher, respeitar e proteger para que essa criança não seja violada de maneira nenhuma. Esse é o papel do Estado. Menos do que isso a gente não pode aceitar. Bem, essa é Neon Cunha. Eu adorei, espero que vocês também. Obrigada, né, por nos presentear, não é? Com tantas ideias, com tanta clareza, com tanto compromisso, com tanta responsabilidade e respeito. Boa noite a todos. Boa noite. Não esqueçam de fuçar lá nas redes Neon Cunha ou no site neoncunha.com.br. Olha, eu tenho que olhar para aquela, para essa. Ah, eu tenho que fazer romance com vocês aqui, olha, gente. Então, de novo, só para dizer que eu falei bonitinha, olha, candidata a vereadora em São Paulo, para iluminar, Neon Cunha 50111.